A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. E hoje, com o momento pedagógico, comigo, nosso querido professor Gideon. A paz do Senhor, Gideon. Paz do Senhor, professora Manu, paz do Senhor para todos os que nos escutam. Mais uma vez aqui contribuindo e hoje com a lição de número 11. Isso, que a lição de número 11, né, ela vai falar sobre a salvação não é obra humana. E tendo como palavra-chave a palavra salvação. E aí, já entrando um pouco, né? Quais seriam aí os objetivos dessa aula, professor Gideon? O objetivo número 1 é ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus. Objetivo 2, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o objetivo 3, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Isso mesmo. E aí, pensando dentro desses objetivos, né? Eu penso que você, professor, pode estar trabalhando em cima da palavra-chave, né? Que é salvação. E para isso, você já pode introduzir a aula, né? Perguntando aos seus alunos se você, né, fosse abordar alguém na rua e perguntar, ou como você responderia, né? O que que é salvação? Que é a salvação, né? Você acredita que existe realmente salvação, né? E aí é um ponto já para vocês começarem a discutir, a ouvir os seus alunos. Uma segunda estratégia que você poderia usar era ou convidar com antecedência ou na hora pedir, dividir a turma em grupo, ou pedir a uma parte da classe para representar como que ela aborda ou abordaria alguém e explicaria sobre a doutrina da salvação, com base no que ela já conhece, né? E aí, como que ela faria essa abordagem, né? Ou como ela faz essa abordagem? Pensando nisso, né, nessa estratégia, todos nós, em algum dado momento da nossa vida, né, já evangelizamos, já saímos e evangelizamos na nossa vida todo dia. Então, mas a ideia é que eles colocarem um pouco, apresentarem, né? Um pouco de como faz essa abordagem. Então, seria interessante que, de fato, eles representassem isso, né? Claro, se sentir à vontade. Aí depende muito do entrosamento da classe e até mesmo dependendo da classe. Eu acho que na classe de senhores é bem mais fácil, né? Eu acho que na classe das senhoras, talvez tenha ali, né, por conta da timidez, tudo, mas sempre tem aquela irmã corajosa, então você incentiva, né, para fazer uma demonstração. Então, você convida aí duas pessoas. Como você explicaria, fulano, o que que é a doutrina da salvação? Né? Em um terceiro momento, seria perguntar, né? O que que as palavras pecado, amor, perdão, graça, Jesus e vida eterna têm a ver com salvação? E aqui você pode entregar essas palavras, distribuir na classe, até se for o caso, né? Depender, botar embaixo do banco, da cadeira, ou distribuir aleatoriamente mesmo. E na medida que você fizer a pergunta, aí, quem estiver com a plaquinha, quem estiver com essa palavra, você poderia dizer o que que essa palavra tem a ver, o que que define, qual é a relação com a salvação dessas palavras, tá? E aí, para fechar, você iria, né, com base em todas as perguntas, essas três primeiras perguntas, você iria finalizar perguntando se a salvação, ela depende de alguma coisa, né? Do que depende aí a salvação, eu ter a salvação ou não ter? Qual é a condição? Existe uma condição? Não existe? Então, ponto para se discutir. E esses quatro pontos, né? Ele vai elencar bem esse primeiro objetivo da lição e também vai esclarecer após, né? Aí você, professor, introduzindo a aula, dando as explicações, trazendo o conteúdo que a lição nos apresenta de forma sistemática. Então, esse aluno ele vai conseguir identificar exatamente essas algumas heresias que existem a respeito da salvação, tá? Então é nesse intuito. E aqui também você vai ter um panorama do que os seus alunos já sabem,
E você que estudou aí um pouquinho a mais, inclusive com base na declaração de fé, como o professor Gideon tem trazido, né, e outros materiais até sugeridos na própria lição, que ela traz aqui no final, caso você tenha consultado. Então, o que você tiver a mais, né, de conteúdo, você vai saber o que pode estar agregando para trazer as explicações para os seus alunos, assim como também, né, numa linguagem clara, de fácil acesso. E essa lição ela é muito prática, né? Ela vai falar de algo muito prático e que a gente está vivendo bem nesse momento, né? Dessas campanhas que está tendo aí em prol da colheita. Professor Gideon, as dicas, né? As suas sugestões para essa aula. Pois bem, a minha sugestão ela vai exatamente nessa linha de contribuição com a campanha do ano da colheita, né? Falar sobre a salvação. Então, a gente propõe alcançar o primeiro objetivo da lição, já no primeiro tópico, logo após a introdução, que é ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus, seria indagar a turma sobre o plano da salvação, né? Pedir para eles dialogarem sobre como eles evangelizam um pouco a partir também dessa sua ideia. Eu vou projetar aqui, pronto, a partir, essa é uma arte que foi encontrada na internet e existem várias outras, o professor pode escolher aquela que julgar melhor, né? Mas aqui a ideia é que o professor possa levar essas referências bíblicas. João 3:16, Romanos 3:23, 1 Coríntios 15:3, João 1:12, 2 de Pedro 3:18. Então, é uma sequência onde no primeiro existe a apresentação do amor de Deus, né? João 13:16. Depois nós vamos com Romanos 3:23, onde é apresentado o pecado como aquele que distancia a humanidade de Deus. Todos estamos distantes por causa do pecado. 1 Coríntios 15:3, quando há a apresentação do sacrifício de Jesus e a necessidade desse sacrifício para a nossa salvação. E depois vem, após uma compreensão desse sacrifício, aceitar esse sacrifício, não é? João 1:12, que é: eu me entrego a esse Salvador no reconhecimento de que somos filhos de Deus a partir da aceitação desse sacrifício dele. E, por fim, a responsabilidade da igreja ao alcançar a salvação, interagir com esse assunto, de, conforme 2 de Pedro 3:18, crescer na graça e no conhecimento e espalhar a boa nova, né? Evangelizar. Ide por todo o mundo também é um versículo que pode ser trabalhado aqui. Então, criar esse passo a passo dessa compreensão sobre a salvação e associar isso ao ano da colheita. Nós estamos com muitas movimentações. Agora, em março, teremos, todos os meses, na verdade, nós vamos ter uma série de ações que as congregações estão sendo convidadas a se envolver. E você já pode trabalhar esse assunto na sua aula, inclusive incentivando que quando o departamento de missões, né, acione a igreja, quando os demais departamentos passarem a acionar em virtude da campanha do ano da colheita, que os alunos possam estar já com esse conteúdo, se colocando à disposição para contribuir com as ações da congregação. Amém. Para finalizar, né, como o irmão Gideon colocou, estamos em um momento de ação evangelística, como eu falei, essa é uma lição bem prática, né? Ela vai lembrar, trazer muita coisa prática. E aí eu estou lendo um livro, né, que vai falar sobre a importância da igreja, né, nesse processo. E ela vai falar muito sobre o pós, né? Às vezes aquela pessoa aceita, né, ali, dependendo da forma do evangelismo, e às vezes a gente não pega o contato, indica a igreja, né? Às vezes não mora no bairro, é outro bairro. Mas é importante, né, com o WhatsApp, com a facilidade que a gente tem hoje, você que apresentou o evangelho a essa pessoa e essa pessoa aceitou, é importante manter esse contato no intuito de cuidado mesmo, de discipulado. A gente sabe que existe, né, o departamento de discipulado, né, nossa igreja, tudo.
Mas cabe a nós, porque há uma afinidade, né? Eu cheguei aqui para Judeon agora e perguntar: o que que você acredita? Você acredita que é a salvação? Então, a partir do momento que eu abordo, que eu vou conversando, então, não é a minha palavra, né? A gente sabe que é a ação do Espírito Santo, mas a maneira como eu abordo, como eu falo, vai trazer uma proximidade com essa pessoa. E se essa pessoa aceita, é importante eu manter esse contato, né? Eu pegar esse contato até para manter e perguntar: você conseguiu ir? Está precisando de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa no sentido, não é nem ajuda financeira, né? Às vezes a gente fala, se está precisando de alguma ajuda, a pessoa pensa logo no financeiro. Não, você pode oferecer ajuda de oração, de dar uma carona para levar para a igreja, né? De acompanhar, de se é uma outra igreja, de chamar, convidar para a igreja que você faz parte. Então, às vezes a gente esquece um pouco de fazer esse pós-aceite, né? Pós-aceite aí da pessoa, a gente esquece às vezes de manter esse contato, de dar essa palavra de encorajamento, de esperança. E a gente sabe que esses primeiros dias, né, a ação no novo convertido, ou ele vai se entregar demais, né? Ou ele vai ser mais comedido ali. E aí, por isso que precisa realmente ter alguém ali incentivando, né? Colocando ali mais perto. E é interessante porque ele vai falar exatamente que essa, né, é uma das funções da igreja inicial, é obedecer, né, a palavra de Cristo, a igreja exigindo que você acompanhe, né, encoraje as pessoas, traga uma palavra de esperança, a depender, né, de onde ela esteja. Gideon, suas considerações finais sobre essa lição. Agradecer, né, a cada professor pela responsabilidade que todos têm de estarem à frente das nossas salas. Que Deus abençoe a sua aula de domingo. É uma lição, uma revista como toda, né? Sobre apologética, é um assunto que é bem necessário e eu dou graças a Deus por estarmos sendo alcançados nesse trimestre pelas reflexões de defesa da nossa fé, que é tão importante. Então, oremos por estes momentos, por essas aulas, apresentemos ao Senhor para que os alunos possam cada vez mais se aprofundar nesse conteúdo e defender a razão pela qual creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade, pela confiança, e a você, professor, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar e levar o ensino, né, o verdadeiro ensino do Evangelho àqueles que estão aí sobre o seu cuidado. Fiquem todos na paz do Senhor.